Nós voltamos com o programa Ação Nacional. O tema de hoje, expectativas sobre as eleições municipais no próximo dia 15 de novembro. Se for necessário, dia 29, o segundo turno. Eu estou com o professor de Geopolítica, Marcos Antônio de Moraes, mas não estamos debatendo apenas, então, somente eleições municipais. Estamos falando sobre o momento político que vive o Brasil e também mundo afora. Mas agora vamos falar das eleições municipais. Tem um VT que aborda diretamente esse assunto. Pode colocar. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a formação de uma coalizão de 9 serviços de checagem de informações, entre eles o Checamos, da agência France Press, para reagir à ação de milícias digitais nas eleições municipais de novembro. As notícias submetidas à verificação vão ser publicadas no portal nomeado de Fato ou Boato do TSE e, além da AFP, participam do projeto Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.org, Comprova, iFarsas, Estadão Verifica, Fato ou Fake e UOL Confere. O presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, explicou que a coalizão se propõe a monitorar comportamentos de milícias digitais organizadas com financiamento privado e atuação concentrada para a difusão de mentiras e ataques. O Supremo Tribunal Federal investiga até hoje supostas campanhas de desinformação e difamação nas eleições presidenciais de 2018, que operavam com o disparo maciço de mensagens pelo WhatsApp e teriam sido financiadas por empresários favoráveis a Jair Bolsonaro. O primeiro turno das eleições municipais vai ser celebrado em 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês. Desde a criação em 2017, o serviço de checagem de fatos da AFP se desenvolveu até formar a maior rede de jornalistas dedicados a esta missão. Hoje conta com mais de 90 profissionais que investigam conteúdo que circula na internet em 80 países. Tá aí, professor, esse mundo novo, dessa loucura que é rede social, desse tormento que virou fake news, e eu quero saber se isso hoje decide a eleição. No Brasil tivemos denúncias, a todo instante surge assunto relacionado a isso. Estados Unidos, eleições de Trump também, tivemos polêmicas. Esse mundo novo envolvendo eleições, o que significa isso, professor, essa loucura de rede social? Bem, em primeiro lugar, seria interessante falar sobre fake news. Sim. Uma mentira colocada no ar. Agora, existe uma pesquisa no Brasil que 73% dos brasileiros acreditam que as fakes podem influenciar, decidir não, é bem diferente, podem influenciar nas eleições. Tá. Agora, veja só, Carlos. É uma arma na mão do político, sim, a fake news. Então, não imagine que se esse político está usando essa arma, essa ferramenta, se político A está fazendo isso, o político B também está fazendo. Sim. Então, eu digo para você que isso é um jogo de 0 a 0. E um jogo de 0 a 0 não decide. Tá. Certo? Se você tem essa arma, eu também tenho. Consequentemente, as fakes são tendenciosas. É bem por isso que existe, por parte do Supremo, uma investigação das milícias, embora ele encontre obstáculos. Carlos, se você for investigar uma pessoa que utilizou uma propaganda mentirosa, ele vai dizer para você, escuta, você está ferindo a minha liberdade individual. Eu estou num país democrático onde eu posso ter liberdade de fala e de expressão. Sim. Por isso, nós, aqui atrás, Carlos, confiamos em vocês. Vocês, da mídia principalmente, para poder nos dizer o que é fake, o que é fato. Sim. Vocês são jornalistas investigativos. Isso é de suma importância. Nós aqui fora sabemos disso. Sabemos que o Supremo está tomando uma posição, mas ele encontra um obstáculo. Sim.
E esse obstáculo é a lei da liberdade individual em um país democrático. Ô professor, aí você tocou no assunto de imprensa e também estamos vivendo um momento complicado dentro da imprensa, porque nitidamente órgãos são contra o governo e nitidamente órgãos são a favor do governo. E como é que fica o povo ao querer assistir um jornal, né? O povo, o cidadão tem a sua preferência política. Como é que fica essa situação, a abordagem de determinado assunto para uma emissora que é pró-governo ou para uma emissora que é contra o governo? Como é que fica o cidadão nessa coisa? Ele fica realmente naquela canoa à deriva. Então, é bem claro isso. E aí que você, só desculpa cortar, o senso crítico nessa hora tem que ser muito aflorado, né? Para você poder discernir o que realmente... O que realmente é certo e o que realmente é errado. Bom, de um modo geral, eu sempre digo que qualquer tipo de notícia veiculada, ela parte de um fato e está mostrando a imagem. O que vem depois é exatamente o comentário dessa notícia. O comentário feito por alguns jornalistas, evidentemente com toda a capacidade em fazê-lo, mas não deixa de ser um comentário. Esse comentário pode estar carregado e imbuído de situações que puxem a sardinha para o lado dele, ou situações preferenciais, não situações imparciais. Então, esse é o cuidado que eu digo. O fato, quando você vê na TV apresentado através da realidade, ou seja, dos fatos, está ali. O comentário, você toma cuidado. Ouça o comentário. Procure investigar quem comentou. Se ele é ou não tendencioso. Os comentários ficam muito claros quando são tendenciosos. E eu não preciso ser nenhum expert para poder perceber isso, evidentemente. Porque nos Estados Unidos, me parece que há órgãos de comunicação já claramente favoráveis ao governo e claramente contra o governo. E aqui acho que estamos indo por esse mesmo caminho, né? Apesar que aqui é velado, lá é aberto. Lá é isso, aberto. Né? Isso, aqui existe isso, mas é velado. De maneira velada. Lá é aberto. E lá existem situações muito diferentes na época das eleições, como, por exemplo, é possível uma empresa financiar um candidato. Aqui já não é mais permitido, segundo a lei. Por quê? A empresa que financia um candidato, ela não está dando ou doando. Ela está, em troca, recebendo benefícios ou receberá benefícios no futuro. Ninguém faz nada de graça. Então é o tal negócio que eu digo para você. Nessa situação aqui do Brasil, principalmente naquilo que você falou, eleições municipais. A situação é diferente esse ano. Veja, eu não posso ter uma campanha milionária. Todas as campanhas estão sendo reguladas e serão conferidas pelo Tribunal de Contas. Ótimo. Cada partido tem direito ao fundão, ao fundo eleitoral. Como é dividido esse fundo? Pela representatividade de cada partido no Congresso. O partido mais representativo recebe mais, e assim subsequente. Os partidos nanicos, chamados de nanicos, esses praticamente não recebem ou recebem muito pouco. Dos 33 partidos registrados no Brasil, 11 estão aptos a receber o fundo eleitoral. Agora, e se eu quiser me autofinanciar? Você pode. Você pode. Você pode através do limite de cada candidato ou de cada posto. Então, vamos imaginar, Carlos, que você seja um candidato a prefeito. Qual é o seu limite de gasto? O mesmo limite do gasto de 2016, corrigido pelo IPCA.
apenas para atualização. Então, eu tenho uma referência? Tenho. Tem um limite? Tenho. Você pode passar do limite? Se você passar, você vai entrar, você vai ser julgado. Ô, professor, nós falávamos agora, né, de fake news, redes sociais, e ultimamente também tem se levantado alguma polêmica em torno das urnas eletrônicas. Elas podem, de certa maneira, ter aí alguma corrupção envolvida? Legal, Carlos. Dá essa brecha? Legal. Eu digo para você, existe perfeição no planeta Terra. Já começa partindo desse princípio. Sim. A honestidade é 100%. Começa, eu vou fazer de tudo como líder do Supremo para conferir, para fiscalizar, para verificar, tudo. Mas eu tenho que confiar no translado desta urna até o posto de votação, no depósito em que esta urna está, que não sou eu que estou lá, são pessoas, são humanos, são vendáveis. Então eu posso trocar um chip. No Brasil, então, a declaração do Supremo é que a confiabilidade é certa. Porém, os outros países acreditam que o nosso sistema é falho, pois confiabilidade não existe. É possível você trocar um chip no translado ou onde essa urna está depositada, as urnas todas. Quem está lá, eu não sei. Eu não sei da idoneidade de cada um. O ideal seria que fosse idôneo, né, a pessoa. Sem dúvida, mas aí é difícil. Eu até posso dizer para você, Carlos, eu sou um cara idôneo. Sim. E você vai pesquisar minha vida. Eu não sou, eu tenho alguns deslizes. Quem não tem? Ontem mesmo eu traí minha mulher. Ela está aí. Carlos, uma outra coisinha só, desculpa. Existe uma grande diferença entre fake news e rede de relacionamento social. Tá. Então, a fake news já parte do pressuposto da mentira. Então, é preciso você consultar, buscar a verdade. E eu disse que a imprensa é um dos veículos para se buscar a verdade. Agora, a rede de relacionamento social, ela é o novo território para a política atual. A política de rua do passado praticamente deixou de existir em função da pandemia, da exigência do distanciamento. Culturalmente, o homem só faz política, Carlos, tocando no outro, apertando a mão, sim, abraçando, dando beijinho, pegando a criança no colo. Esse tipo de política mudou, pelo menos para essa eleição. Sim. Então o território sai da rua e vai exatamente para a área da internet. Tem uma coisa muito importante, não adianta eu como candidato falar eu vou fazer, aí isso, acontece aquilo. Ô gente, eu sou o João do Umbigo, vote em mim. Parou. João do Umbigão, parou, não é isso. Eu quero saber qual é o seu plano de governo. Eu quero saber, Carlos, qual é o diagnóstico que você, político, tem dessa cidade que você está se candidatando. Você conhece a cidade? Você sabe dos problemas dessa cidade? Coloque para mim. Sim. E quais são as soluções. Então, hoje o internauta não é bobo. Aliás, professor, você tocou num assunto, eu vou deixar até essa pergunta para o próximo bloco e vai ao encontro do que você exemplificou aqui. No terceiro bloco, por favor. Porque o assunto até parece brincadeira e às vezes é cômico realmente, o horário eleitoral gratuito, que a gente observa cada figura ali. Eu não sei se essa figura vai ter a capacidade de governar, de trabalhar em prol da população. Então eu vou deixar essa pergunta. O que eu faço para me tornar um candidato? A vereador, depois a prefeito. O que eu preciso fazer? Porque quando você liga no horário eleitoral, parece um programa de humor, infelizmente eu digo. Nós vamos para um rápido intervalo, esse é o Programação Nacional, o assunto de hoje, expectativa das eleições municipais. Eu estou aqui com o professor Marcos Antônio de Moraes, professor de Geopolítica. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.